Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É com muita alegria que nos encontramos nessa segunda-feira da 16ª semana do Tempo Comum, hoje 23 de julho, o qual tem a grande alegria de convidar você, convidar toda a sua família para juntos partilharmos a Palavra de Deus. Hoje iremos refletir o Evangelho de Mateus, no capítulo 12, versículo do 46 ao 50. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, nestas palavras, parece que Jesus nega sua mãe, nega seus irmãos de sangue, mas pelo contrário. Em mais uma passagem, Jesus Cristo aproveita para nos responder e aproveita para nos ensinarmos assim, e Jesus nos ensinando afirma que todo aquele que faz a vontade do seu Pai são seus discípulos. Ele coloca Maria no mistério da igreja, na comunidade dos seus discípulos, porque somos todos irmãos e temos o mesmo valor, independente de qualquer diferença. Então Deus escolheu seu Filho unigênito para salvar a todos sem exceção, derramando seu sangue precioso todos os dias, imolado na cruz. Nos esperamos assim, sem desanimar e nem descansar de nos amar. Então basta somente aceitarmos o propósito de vida nova que Ele tem e nos oferece e caminharmos perseverante numa determinada decisão de fé. Assim, deixarmos assim Ele agir no nosso coração, para que possamos assim fazer com que a palavra de Deus ecoe no nosso coração, que a gente possamos também fazer a vontade de Deus e assim nos tornarmos verdadeiramente família de Deus. Veja que enquanto a família segundo a carne está fora, a família segundo o compromisso da fé está dentro, está ao redor de Jesus. Então sua verdadeira família é formada por aqueles que realizam na própria vida a vontade de Deus, que consiste em continuar a missão de Jesus. Veja que o evangelista Mateus salienta que a família de Jesus são os seus discípulos, isto é, a comunidade que já se dispõe a segui-lo. São eles que aprendem os ensinamentos de Jesus para levá-lo aos outros. São eles que trilham o caminho da vontade do Pai, isto é, a obediência, a radicalização da lei proposta por Jesus. Desse modo, caros irmãos, queridas irmãs, começa uma nova geração, diferente da aquela geração má dos fariseus. O reino de Deus anunciado por Jesus estabelece laços profundos entre aqueles que assumem o seu projeto de vida. E esse laço faz dos discípulos do reino uma grande família, não unida por vínculo de sangue, e sim pela submissão à vontade de Deus. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, não devemos nos admirar da expressão que Jesus usou quando se referiu a sua mãe e seus irmãos. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Então a mãe de Jesus é chamada de corredentora. Nossa Senhora é chamada de corredentora, porque em tudo fez a vontade do Pai, desde a encarnação até a sua morte e ressurreição, contribuindo, pois, para que o projeto de salvação do Pai se realizasse. Por isso Jesus nos conscientiza de que todos nós somos assim chamados e chamadas a fazer parte de sua família, a exemplo de sua mãe. Então fazer a vontade de Deus é, portanto, uma condição que Jesus nos apresenta para que sejamos considerados membros de sua família. Podemos afirmar que somos escolhidos por Jesus para participar da sua família quando buscamos fazer em tudo a vontade do Pai que está no céu. Então Ele mesmo diz e aponta para nós, como fez quando distinguiu os seus discípulos: Eis a minha mãe, eis os meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, a vontade
do Pai, a vontade de Deus, é que todos nós, pela fé em Jesus Cristo, alcancemos a salvação, alcancemos a vida eterna sem fim. Assim como estendeu a mão para os seus discípulos e considerou na mesma condição de mãe e de irmãos, Jesus nos aponta a sua mão e nos acolhe como membros de sua família, se estivermos dispostos a fazer a vontade de Deus expressada na sua palavra. Portanto, é na palavra de Deus que conseguimos descobrir qual a sua vontade na nossa vida. É na palavra de Deus que vamos descobrir qual a vontade dele para a nossa vida. Portanto, hoje Jesus nos distingue como pessoas especiais, como discípulos e discípulas dignos de ser chamados filhos de Deus que é Pai, tendo Maria como mãe, irmãos seus e motivados pelo poder do Espírito Santo a fazer a vontade do Pai. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, você também se considera da família de Jesus Cristo? O que você entende por fazer a vontade de Deus? Você é verdadeiramente discípulo ou discípula de Jesus? O que falta para que você faça a vontade do Pai aqui na terra, do jeito que ela acontece lá no céu? Reflita isso nesse dia de hoje, meus irmãos, queridas irmãs, e peçamos ao Pai para reforçarmos os laços que nos ligam aos nossos irmãos e irmãs de fé, de forma a testemunhar que formamos uma grande família, cujo esse Deus é nosso Pai. Assim seja. Amém. Então desejo a todos vocês, meus irmãos, queridas irmãs, uma santa e abençoada terça-feira e que desça sobre todos vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.